Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Eu sou o pastor Marcos, da Igreja Cristã da Família de Guarulhos, e eu estou aqui para te convidar a assistir aqui conosco todos os domingos às 19 horas os nossos cultos online. Você também pode nos acompanhar e nos conhecer um pouco mais através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Enquanto não pudermos ter os nossos cultos presenciais, nós estaremos aqui. E quando tudo voltar ao normal, ficaremos felizes em te receber lá na igreja. Tenha certeza que você será muito bem-vindo, você será muito bem-vinda. Antes de nós passarmos para o momento do louvor, eu quero ler um versículo com vocês, que está lá no Salmo 119, no verso 105. Diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando alguém anda no meio da escuridão, a chance de tropeçar ela é muito grande, ela é real, né? Mas quando se tem luz para poder enxergar onde se pisa, os passos se tornam muito mais firmes, a caminhada fica muito mais segura. Na nossa vida espiritual, o princípio é o mesmo. Somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente através das Escrituras é que nós temos a iluminação necessária que nos possibilita caminhar sem tropeçar nas trevas. Amém? Vamos orar, queridos? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, em reverência ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para exaltar e para engrandecer o Teu nome, para Te adorar, para Te louvar e para ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é lâmpada, a Tua palavra que nos mostra, Senhor Deus, o caminho aonde nós devemos andar. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar todas as coisas, possa nos ensinar, Senhor, a sermos os verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. E peço ainda a Ti, Senhor, que o Senhor possa, no meio dessas lutas, desses dias que nós vivemos, que o Senhor possa nos fortalecer e que o nosso caminho de fé, que a nossa caminhada seja de fé, seja uma caminhada constante, uma caminhada de obediência à Tua palavra, Senhor. Peço a Ti, Deus querido, que nesta hora o Senhor abençoe os louvores, o louvor que será tocado. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe tudo aquilo que vai ser ministrado nesta hora, Senhor. Nós Te agradecemos por esta reunião e pedimos que o Senhor fique conosco sempre. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor se comprar, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus. Nós temos uma palavra para a igreja nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês um momento tão difícil, de tantas dores, né? De tanta dificuldade que todas as famílias brasileiras estão passando, mas em especial as famílias cristãs que adoram o Senhor Jesus como único Salvador. Eu e a Aline, nós estávamos refletindo com o Senhor aqui, e nós temos duas passagens para ler, porque nós gostaríamos muito de plantar uma semente de esperança e de paz, de alegria, de que nós temos um alvo e esse alvo é muito poderoso.
e que em nenhum momento nós podemos ficar tristes e desamparados. Amém? A palavra que eu gostaria de ler está em Romanos, no capítulo 8, versículo 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Tem mais um versículo que eu gostaria de ler, eu adoro esse versículo. Está em Isaías 64, no versículo 4, diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, igreja? Amém. Vamos orar, vamos nos entregar ao Senhor Jesus, que com certeza essa fase logo passará. E no meio de uma guerra, muitas feridas são criadas, muitas dores são geradas por N batalhas. Nós tivemos aí uma batalha no nosso corpo aí da Dona Alzira, e graças a Deus ela venceu, graças ao Senhor Jesus a resgatou daquele leito, e ela está aí no nosso meio para a graça, para a glória do Senhor Jesus. Essa é uma grande vitória. E muitas delas nós iremos, quando nós nos reunimos novamente, nós vamos compartilhar. Eu acho que vai ter que ter um grande espaço lá do culto só para testemunho de vitórias que o seu povo vai testemunhar ali no nosso meio. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Uma semana de vitória. Amém. Gênesis, capítulo 45, vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que é ministrada nas nossas vidas. A tua palavra, Senhor, ela é como uma boa semente, Deus, que lançada, Senhor Deus, na terra do nosso coração, pode tornar grandes frutos, Senhor, e pode produzir a 30, a 60 e a 100, conforme o teu querer. Nós oramos e te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Na passagem que eu quero ministrar para vocês hoje, eu quero falar que por mais que a situação possa parecer desesperadora, você pode e deve esperar com confiança no Senhor. Aqui no contexto desses versículos que eu li aqui, a palavra diz que depois de muitos anos em que José estava longe da família, ele se apresenta aos seus irmãos como aquele a quem eles haviam vendido. José, nesse momento, ele era governador do Egito, mas você que já leu toda a história de José, que se você não leu, eu recomendo que você leia, porque é uma história muito linda, você sabe que não foi sempre assim. Na verdade, tudo começou muito mal, no fundo de um poço, literalmente, né? Mas Deus, Ele é especialista em transformar mal em bênção. Nós podemos ver alguns exemplos no Velho Testamento. Então, por exemplo, Jacó,
a palavra diz que ele foi explorado, ele era explorado ali pelo seu tio, que aliás era tio e também era sogro, e que depois ele se tornou um homem próspero. Daniel, a palavra diz que ele foi jogado, ele foi lançado na cova dos leões, e que depois disto ele foi promovido, e por causa desse ato, o nome de Jesus, o nome do Senhor foi exaltado naquelas terras. O que dizer de Jó? A palavra diz que Jó ele perdeu tudo que tinha para depois receber em dobro. Davi, a palavra diz que ele foi menosprezado dentro da sua própria casa. E depois ele se tornou o rei de Israel. No Novo Testamento nós também podemos encontrar alguns exemplos. A filha de Jairo foi dada por morta, disseram que não tinha mais jeito, falaram para não incomodar mais o mestre, e ele disse, não temas, creia somente. E a palavra diz que a menina, o Senhor trouxe ela novamente à vida. O cego Bartimeu, aquele que gritava, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. As pessoas falaram, fica quieto. Depois as pessoas tiveram que levar ele a Jesus, porque Jesus pediu para trazer ele. Aquela pecadora que lavou e ungiu os pés de Jesus, ela alcançou um grande testemunho, ela teve a vida transformada. Essa passagem é muito linda. Jesus tem uma exortação nessa passagem, está lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 e 38, você pode ler também. E conosco também, querido, às vezes acontecem algumas coisas, talvez você tenha ouvido de alguém que você nunca vai ser nada, ou talvez que você nunca seria nada. Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. 1 Coríntios 27. Todos nós estamos escrevendo a história das nossas vidas. Quando nós estamos vivendo aqui, nós estamos escrevendo a história das nossas vidas. E como toda boa biografia, a nossa também tem começo, meio e fim. E eu quero falar para você que o fim ainda não chegou. Muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus, por que age assim, exatamente como Ele agiu com José. Quando nós estamos vivendo tempos maus, dias difíceis, nós temos que redobrar a atenção, porque muitos nesse momento desviam o olhar do Senhor, muitos se esmorecem na fé, perdem a fé, porque deixam de olhar para o Senhor. Nós temos que entender que existem circunstâncias em que Deus fica em silêncio. Às vezes Deus fica em silêncio, mas em sua sabedoria, creia, o Senhor trabalha para que se cumpra todos os seus propósitos. Na vida de José é um exemplo dessa verdade. Depois dessa introdução, eu quero dividir aqui esta mensagem em 3 partes, em 3 tópicos, em 3 momentos na vida de José, né? Então eu quero falar aqui de exatamente 3 momentos que José viveu. Porque José enfrentou muitas dificuldades, até ver o mal ser transformado em bênção. Poucas pessoas enfrentaram tantas dificuldades como José. Vamos a alguns exemplos. Lá em Gênesis 37, 3, 4, a palavra diz que ele foi alvo do ódio dos seus irmãos simplesmente porque era amado pelo seu pai. Em Gênesis 37, 5, 8, diz que ele foi mais odiado ainda porque ele teve sonhos reveladores. Em Gênesis 37, de 13 a 14, a palavra diz que ele foi vendido quando foi ajudar os seus irmãos.
Eles estavam pastoreando longe de casa e Jacó pediu para que ele fosse até lá, e nesse momento que eles foram ver, que ele foi ver como estavam seus irmãos, a palavra diz que foi nesse momento que eles foram vendidos, que ele foi vendido. Em Gênesis 39, de 6 a 7, a palavra diz que ele foi assediado por ser uma pessoa bonita, exatamente quando ele estava servindo lá no palácio de Potifar. Em Gênesis 39, 8 a 20, diz que ele foi preso exatamente por ser fiel ao seu Senhor, por ser fiel a Potifar. Então, José sofreu sem nenhuma culpa. Foi vítima de tremendas injustiças. E será que nos dias de hoje também essas coisas, será que elas não acontecem? Quantas pessoas às vezes são odiadas sem nunca ter feito nada que justifique isso? Talvez você tenha passado por uma situação dessa. Quantas pessoas foram maltratadas simplesmente porque queriam fazer o bem? Você conhece alguém assim? Quem já não foi injustiçado exatamente por querer agir com justiça, talvez em maior ou menor grau? Diante dessas situações, quando nós passamos, é natural que a nossa reação tende a ser de revolta, de incompreensão. Mas eu quero falar para você, nós devemos ter paciência. A palavra diz que Deus não havia abandonado José. Lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 2, 5, 21 e 23, a palavra diz que Deus estava com ele. E assim como Deus estava com José, Deus também não nos abandona. Deus não nos abandona nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis. Ele permanece conosco e Ele pode transformar mal em bênção. No momento apropriado, no momento certo, no momento dele, Ele pode transformar mal em bênçãos. O segundo momento aqui que eu quero falar com você na vida de José. José teve que esperar a hora certa de Deus. Ele teve de esperar a hora certa de Deus para ver o mal ser transformado em bênção. Alguns exemplos. Gênesis 40, do versículo 9 ao 22. Quando José estava preso, ele conheceu na prisão o copeiro. A palavra diz que ele conheceu o copeiro e o padeiro lá do rei do faraó. E a palavra diz que essas pessoas, eles tiveram sonhos e José interpretou os sonhos dessas pessoas. E exatamente naquele tempo que José disse que iria se cumprir, depois de 3 dias, o sonho se cumpriu na vida de cada um. E José, quando o copeiro estava saindo, José falou para ele, quando você estiver lá com o faraó, não se esqueça de mim, né? Lembra de mim, lembra da minha situação aqui, eu nada fiz para estar aqui nesse lugar. Mas a palavra diz que o copeiro esqueceu de José. José estava com a expectativa que em poucos dias talvez ele iria sair dali. Mas a palavra diz que José teve que esperar mais 2 anos. Por que 2 anos? Porque exatamente depois de 2 anos, a palavra diz que que Faraó, teve um sonho. Gênesis 41, e eu quero ler com você essa passagem. Não vou ler tudo. Gênesis 41, no verso 1, diz assim, ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. E aí a palavra diz que Faraó mandou chamar os magos, os sábios do Egito, da região, para interpretar aquele sonho. E a palavra diz que eles não puderam interpretar o sonho. E aí no versículo 9, diz assim, do capítulo 41, então o chefe dos copeiros disse a Faraó, hoje me lembro das minhas faltas. Aleluia! Depois de 2 anos, o copeiro lembrou de José. E no versículo 14, diz assim, o Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear
e se trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Ouviu o sonho, interpretou o sonho, e aí ele diz para o Faraó que Faraó deveria levantar alguém, deveria colocar alguém para cuidar de toda aquela situação, porque haveriam 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de escassez. Então alguém tinha que administrar tudo isso para que não houvesse falta de nada. E aí, versículo 39 diz assim, versículo 39 do capítulo 41, e disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Aleluia! Veja que o propósito de Deus na vida de José, se ele não tivesse passado por esta prisão, se ele não tivesse vivido esse momento, talvez nós não estaríamos aqui falando de José, talvez nós nem o conhecêssemos. E a palavra se cumpriu. A promessa de Deus se cumpriu na vida de José. E a palavra diz que José saiu da prisão para ser ministro de Faraó, para ser administrador de todo o palácio. José saiu da prisão para ser governador de todo o Egito. José saiu da prisão para ser o salvador do Egito e de todos os povos vizinhos. E ainda melhor, José saiu da prisão para ser o salvador da sua própria família. Lá em Gênesis 45, no versículo 7, você pode ver isso. Tudo aquilo que aos nossos olhos parecia mal, foi o que acabou por conduzir José como governador do maior reino daquela época. Eu quero falar para você, queridos, que Deus não muda. Assim como Ele agiu na vida de José, Ele pode agir na minha vida, Ele pode agir na tua vida. As dificuldades de hoje podem estar te preparando para o caminho de bênção, pode estar te preparando para um caminho de bênção amanhã. Não desanime diante das dificuldades, não desanime diante das circunstâncias. Espere na graça e no poder transformador do nosso Deus. Algumas pessoas se entregam, desistem antes da hora, desistem muito cedo. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus pode fazer com que o jogo da sua vida, da sua história, seja mudada. Portanto, se esforça, fica firme, busca o Senhor, continue crendo nas suas promessas. Ele pode fazer grandes coisas através da sua vida. Amém, queridos? E o terceiro e último tópico, o terceiro momento aqui da vida de José. Ele reconheceu que foi o próprio Deus a quem transformou o mal em bênção. Ele reconheceu que foi o próprio Deus que transformou mal em bênção. José, quando está com os seus irmãos, ele revela todo o propósito de tudo aquilo que havia acontecido. Ele reconhece nesta hora a soberania de Deus. E agora, na sua posição de governador, ele olha para trás e afirma: foi Deus que me fez isto. Ele reconhece que ele reconheceu a mão de Deus transformando todo o mal que sobreveio sobre ele em bênção. A essa altura pode ser que seus irmãos estavam assustados, um olhando para o outro, porque o que nós muitas vezes vemos é as pessoas pagando o mal com o mal. Mas com José ele foi diferente. Então os irmãos não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas certamente José sabia que Deus havia enviado ele naquele lugar para salvar vidas, para salvar a sua própria
família, para cuidar da sua própria família? Será que nos nossos dias Deus age de maneira diferente? Será que nos nossos dias algumas coisas semelhantes a estas também não acontecem? Basta nós observarmos a nossa volta, basta nós olharmos para as nossas próprias vidas, como Deus transforma aquilo que parece mal em bênção. Recentemente, aqui bem próximo de nós tivemos um caso muito claro em relação a isto. Os irmãos aqui que estão mais próximos sabem do que aconteceu. Nós tivemos uma irmã aqui na igreja, a irmã Alzira, que ela foi acometida da Covid e o estado de saúde dela ficou muito ruim. E a igreja orando, e Deus transformou aquele momento de mal em bênção. Pessoas ouviram a palavra de Deus exatamente por causa dessa situação. Pessoas viram de perto o milagre, a transformação, Deus transformando essa situação, e o nome do Senhor foi exaltado e foi glorificado também. Nós podemos também citar que Deus transformou, tem uma outra passagem lá, a palavra diz que quando Paulo estava lá na prisão em Roma, ele teve a oportunidade de falar de Jesus. Eu tenho certeza que soldados e outras pessoas com certeza ouviram falar de Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12 ao versículo 13, Paulo fala a respeito disso, e ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, naquele momento Paulo escrevia cartas. Então, ele disse que foi um momento de progresso do Evangelho. Quando Paulo estava sendo conduzido lá para Roma, a palavra diz que, lá em Atos 28, do versículo 7 ao versículo 10, a palavra diz que o barco onde ele estava, o navio onde ele estava, foi acometido por uma tempestade, e aí eles tiveram que atracar numa ilha. E a palavra diz que o naufrágio de Paulo foi bênção para os habitantes daquela ilha, por nome de Malta. Naquele lugar, encontraram pessoas que eram enfermas, e Paulo orou e curou. Outras pessoas vieram, foram curadas. O nome do Senhor foi exaltado, foi declarado naquele lugar. E em recompensa, aquelas pessoas deram a Paulo e os demais suprimentos para que eles pudessem continuar a viagem. Pois é assim que Deus trabalha. Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu quero, antes de encerrar aqui, eu quero ler uma ilustração que eu achei tremenda, muito propícia exatamente para esse momento, para essa palavra, que diz o seguinte: havia no alto de uma montanha 3 árvores que sonhavam com o que desejavam ser quando crescessem. A primeira delas, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de riquezas, tesouros. Para tal, me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho que corria perto e suspirou, dizendo: eu quero ser um grande navio para transportar reis, rainhas, pessoas importantes. A terceira olhou para o vale e disse: eu quero ficar aqui mesmo, no alto da montanha, crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Todas ali tinham, boas intenções, queriam boas coisas. Os anos se passaram e certo dia 3 lenhadores vieram e cortaram as 3 árvores, ansiosas por serem transformadas naquilo que desejavam. Mas os lenhadores não entendiam de sonho. Que pena. A primeira árvore, a qual desejava ser um baú para guardar preciosidades, acabou sendo transformada em um coxo coberto de capim para alimentar alguns animais. A segunda, a qual desejava ser um grande navio para transportar pessoas importantes,
foi transformada em um simples pequeno barco de pesca para carregar pessoas comuns e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo querendo ficar no alto da montanha, crescendo sempre, acabou sendo cortada e transformada em grossas vigas que foram esquecidas no canto de um depósito. Ao que as três perguntaram, tristes e desiludidas: o que aconteceu? Por que tudo isto? Numa bela noite cheia de luz, do luar, de estrelas, em que parecia haver melodias no ar, uma jovem colocou seu bebê recém-nascido em um coxo feito com a madeira da primeira árvore dessa história. De repente, ela percebeu que continha o maior de todos os tesouros. Estava acolhendo o Filho de Deus que acabara de vir ao mundo. A segunda árvore, em forma de um pequeno barco, anos mais tarde, transportou um homem que acabou dormindo em seu interior. Quando uma forte tempestade estava prestes a levá-la para o fundo do mar, aquele homem levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, fazendo com que a tempestade cessasse e viesse imediatamente a calmaria. Foi então que ela percebeu que estava carregando o Rei dos Reis. Aleluia! Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram retiradas do velho depósito e unidas em forma de cruz. Assustou-se ainda mais quando um homem foi pregado nela. Sentiu-se horrível e cruel. Mas no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria com a ressurreição daquele homem. E a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado o Salvador da humanidade para cancelar os pecados dos que crescem nele e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos, que por alguns momentos pareciam ter sido transformados em pesadelos, mas por fim os viram realizados em algo muito melhor do que tudo aquilo que haviam imaginado. Não é necessário tentar saber de todos os detalhes de por que Deus age assim, mas é confortante saber que estamos sempre seguros na mão dele. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da sua vida. Na hora certa, na hora de Deus, não na nossa. Todo sofrimento, todo mal que porventura você esteja passando, ou que venha a passar, ele vai ser transformado, ele pode ser transformado por Senhor. Ele pode ser transformado em bênção para você, ele pode ser transformado em bênção para a sua família, ele pode ser transformado em bênção para aquelas pessoas que convivem com você. Eles podem ser transformados em bênção também para o reino de Deus. Creia, descanse nesta verdade bíblica. Deus pode transformar o mal em bem. Deus pode transformar o mal em bênção. Deus pode transformar a maldição em bênção. Aleluia. Vamos orar nesta hora? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, Jesus. Te agradecemos, Deus, porque nós somos inspirados, Senhor Deus, a confiar em Ti, a esperar em Ti, Senhor. A Tua palavra, quando é lançada sobre as nossas vidas, ela nos traz paz, ela nos traz conforto, ela nos traz, Senhor Deus, uma esperança, Senhor Deus. E nós cremos que o Senhor está no controle de toda a situação, Deus querido. Assim como foi na vida de José, assim, Senhor Deus, como foi na vida de Paulo, assim como foi na vida de muitas pessoas, Deus. Eu creio, Pai querido, que o Senhor está no controle dessas circunstâncias. O Senhor está no controle de toda a situação. Que nós possamos, Pai, continuar esperando em Ti. Que nós possamos continuar, Senhor Deus, crendo em Ti. Tu és poderoso, Tu és o único que pode transformar o mal em bênção. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. É que nós oramos e Te agradecemos. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.